Bom dia! Domingo, dia 8 de junho. O abastecimento de água e a preservação dos rios e córregos do Distrito Federal são os destaques do Globo Comunidade que está começando agora. Primeiro, a gente mostra para você uma aventura nos arredores de Brasília, a 70 quilômetros do plano piloto, na Chapada da Contagem. Alunos do curso de Geologia da UNB descobrem os encantos das cavernas. Eles acabam se divertindo, mas o objetivo do grupo é pesquisar e catalogar as cavernas da região perto de Brasília. A caminhada é um visual. Ali, o Morro da Pedreira. Daqui não dá para imaginar que dentro dele tem várias cavernas. Algumas nem foram descobertas. Daqui parece um castelo, né? Só que a entrada para as grutas é pelo outro lado. Só que agora a gente vai entrar na Gruta do Maracanã, que é um acesso mais fácil. Comparando com o que ainda vem pela frente, até que foi fácil de entrar. Isso aqui é um abrigo, é uma espécie de gruta pequena. A gente tem só um salão aqui e algumas decorações, algumas formações rochosas de escorrimento, como estalactites e estalagmites. A menos de 20 metros do abrigo Maracanã, uma gruta de verdade. Esta ainda não foi mapeada. Tem lugares lá dentro onde ninguém entrou. A gente está vendo que tem várias estalactites quebradas, porque, infelizmente, as pessoas que visitam aqui não têm a consciência de preservação e têm que arrancar de lembrança, né? Isso que é um absurdo. Essa é uma caverna considerada de médio porte aqui na região do Distrito Federal. Daqui para frente tem mais de 30 metros. E depois que você enfrenta esse primeiro obstáculo, abre um salão enorme que dá para mais de 20 pessoas ficarem em pé. E vale a pena, Manuel, enfrentar tudo isso? Vale. Só quem tá aqui que sabe. Você tem que entrar e ver. Mas nem é preciso chegar até lá para se deliciar com as belezas da gruta. Onde estamos tem muita coisa para ver e para aprender. Essa rocha, ela facilmente se dissolve na água, né? Então a água ela vem rica de carbonato de cálcio. E quando ela vai soltando, aí vai evaporando a água, vai cristalizando esses carbonatos, né? Vai formando as estalactites. E os de baixo, os estalagmites, são as águas que pingam, né? Pinga desse. Geralmente, normalmente, tem um par, né? É que pinga aqui e tá vendo outro aqui embaixo, ó. Depois de quase 3 horas dentro de uma caverna, nada melhor do que ficar em pé num lugar com muita luz. A falta de saneamento continua matando muita gente em todo o país. O problema é responsável por quase 70% das internações nos hospitais públicos. Com 37 anos e quase 2 milhões de habitantes, na capital do Brasil ainda são encontrados lugares sem água tratada e rede de esgoto. 1.800.000 habitantes. A população de Brasília cresceu mais que o previsto e os problemas também. A capital mostra imagens de cartão postal, mas convive com a pobreza nos arredores. Gente sem água tratada, sem esgoto, sem quase nada. São as invasões que parecem não ter solução. E mesmo em cidades satélites, existem mais problemas básicos. São Sebastião, Recanto das Emas. Nessas áreas, não existe coleta e nem tratamento de esgoto. Em Taguatinga, Ceilândia, Gama e Planaltina, o esgoto também não é tratado. Mesmo assim, os índices de água e esgoto na capital federal conseguem ser bem superiores à média nacional. Imagine como está o Brasil. A preservação dos rios e córregos que garantem a água que chega na torneira nem sempre recebe a atenção que merece. O desmatamento, uso de agrotóxicos, poluição são perigos permanentes. E a perfuração descontrolada de poços artesianos é uma ameaça às fontes de águas subterrâneas do Distrito Federal. 4.000 poços foram cavados de forma irregular. Pouca gente dá valor a este líquido tão precioso. Pouca gente sabe também que preservar essa fonte de vida é obrigação de todos. Está na Agenda 21, um documento feito por 179 países durante a Rio 92, que tenta unir desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Na água que lava o carro e cai na rua sem cuidado, está uma grande ameaça. Se aquilo ali for para a rede de esgotos,
No caso ali não é rede de esgotos, é rede de águas pluviais. Ele vai alcançar algum recurso hídrico e vai poluir esse recurso hídrico. Pode acabar poluindo lagos, rios. Exatamente. Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente estão de olho em outro perigo, os poços artesianos irregulares. No setor de postos e motéis do Núcleo Bandeirante, eles estão por todos os lados. Esse poço é irregular porque ele foi perfurado em uma área sem abastecimento, com abastecimento público e sem licença do órgão ambiental. Portanto, ele não poderia estar operando, né? E ele está dentro de uma política que a Secretaria está desenvolvendo agora de controle do uso de recursos hídricos. Ou seja, sem licença, nenhum poço vai poder operar no Distrito Federal daqui para frente. A Secretaria do Meio Ambiente acredita que em todo o Distrito Federal existam pelo menos 4.000 poços irregulares como este. O problema é tão sério que em alguns condomínios as fontes de água subterrâneas já estão secando. Essa preocupação ela se baseia principalmente na necessidade de fazer uso racional do recurso hídrico dentro do Distrito Federal, uma vez que tantas águas superficiais, são aquelas águas que estão nas nascentes, nas fontes, nos lagos, nos rios, quanto aquelas águas subterrâneas, que são águas que estão no subsolo, elas precisam ter, né, uma forma controlada de uso, tá, para que elas possam ser usadas tanto no presente quanto para as gerações futuras, né? Então, essa determinação, né, de fazer o recurso hídrico, o controle do recurso hídrico como prioridade no Distrito Federal, colocada pelo nosso secretário, né, do Meio Ambiente, Chico Floresta, tá, coloca, a partir da Semana do Meio Ambiente, essa preocupação como uma preocupação básica dentro da cidade, tá, onde nós vamos, através da fiscalização e do licenciamento, controlar o uso desse recurso, tanto no sentido da retirada dele, quanto da devolução dele para o sistema natural. Qual que é o passo correto para que as pessoas possam ter um poço artesiano em casa? Ele precisa regularizar a construção do poço perante o órgão ambiental, ao IEMA, através de um processo de licenciamento, o requerimento do licenciamento desse poço. E como é que o IEMA faz o levantamento para saber se pode ou não pode, para liberar essa licença? Tem um estudo todo baseado no estudo? Como é que é feito? Primeiro ele verifica a locação do poço, né? Se ele pode ser feito naquela área que o empreendedor está pretendendo. É colocado o hidrômetro nesse poço e dado a outorga do volume de água que é necessário ao empreendimento dele. A seguir, um laboratório controla a qualidade da água no Distrito Federal e um robô de olho nas ligações clandestinas. Controlar a qualidade da água é indispensável para evitar doenças. Este ano, a CAESB intensificou a realização de exames que garantem a monitoração permanente da água consumida pela população do Distrito Federal. Os equipamentos também controlam a poluição do Lago Paranoá. A água destas garrafinhas vem dos 30 mananciais que abastecem Brasília. Aqui começa a ser analisada. Nós temos uma legislação que determina o máximo permitido desses resíduos de agrotóxicos em água. E aqui nós avaliamos justamente essa quantidade. Aqui nós avaliamos se a água tem mercúrio, zinco, cobalto, selênio, chumbo, manganês, cobre e outros metais, além da quantidade permitida pelo Ministério da Saúde. 65% da água que abastece o Distrito Federal vem do Rio Descoberto. Lá, a presença de agrotóxicos e metais pesados é o principal problema. Os outros 25% vêm da barragem de Santa Maria, onde a análise biológica é a mais importante. O controle é completo, é feito o percurso que a água, desde o manancial até chegar à torneira do consumidor. Mas além de analisar a qualidade da água que vai ser consumida em Brasília, com o novo laboratório, a CAESB aumenta em 50% os locais do Lago Paranoá que vão ser avaliados para banho. Só que no setor de Clube Sul passa de 11 para 20 locais. Em vermelho, os locais já considerados impróprios. Os novos pontos de análise são, na maioria, nas margens do lago, onde a probabilidade de poluição é maior. Quem fez ligação clandestina da rede de água é bom ter cuidado. A CAESB agora tem um aliado de peso para acabar de vez com esse tipo de problema. É um robô que encontra tudo de errado no sistema de água e esgoto. Chuva forte em Brasília quase sempre acaba em inundação e sujeira. A sujeira também está no Lago Paranoá. A CAESB explica: falta consciência de quem usa o sistema de água e esgoto da cidade. A sujeira que entope a tubulação muitas vezes vem pelas ligações clandestinas. A CAESB avisa que a situação vai mudar.
A Companhia de Água e Esgoto de Brasília vai contar agora com a ajuda da tecnologia. Esta imagem está sendo feita pelo mais novo parceiro da CAESB. É este aqui. O robô espião está percorrendo os subterrâneos de Brasília. Custou R$250 mil. Já foi testado e aprovado. O robô desperta a curiosidade de quem passa. É coisa moderna, né? A gente não conhece e vindo pela primeira vez a gente fica assim curioso para ver, né? O que se trata. O novo equipamento tem esteiras para andar, uma filmadora e luz própria. Vai direto para os esgotos e para a rede de águas pluviais. Tudo é monitorado do lado de fora pelo técnico da CAESB. As imagens são perfeitas. Permite identificar o estado das manilhas e também a presença de ligações clandestinas. Ele tem um contador que mede a distância que está a ligação clandestina. Com o ponto da ligação clandestina, nós chegamos ao causador da ligação. O uso irracional de água sempre foi um problema em Brasília, mas a situação começa a mudar. Os moradores do Plano Piloto e das cidades satélites estão mais conscientes da necessidade de diminuir o desperdício. Uma prova disso é a redução no índice de desperdício. Em maio, apenas 20% do que passou pelo cano foi por água abaixo, menos que em São Paulo, onde a perda é de 28%. De pingo em pingo, uma torneira com defeito pode gastar 46 litros de água por dia. Esquecida aberta, o gasto pode pular para 45 mil litros diários. A CAESB conseguiu economizar. De toda a água que entra pelo cano, apenas 20% são desperdiçadas. Aqui, a população gasta menos que em São Paulo, por exemplo. Para diminuir ainda mais o desperdício, a CAESB inovou. Começou a funcionar nas casas do Plano Piloto, Planaltina, Paranoá e Sobradinho um novo sistema para a medição do consumo de água. O agente da CAESB vai de casa em casa todos os meses. Com esta pequena máquina, mede no hidrômetro o consumo de água. A conta fica pronta na hora e é entregue ao morador como se fosse um extrato bancário. Hoje você, por exemplo, sabe o seu gasto, que você tem que pagar imediatamente. Então, se tiver algum problema na casa, algum problema de vazamento, você já está sabendo antecipadamente. Às vezes a gente fazia a leitura e o usuário não gostava, né? Queria saber o resultado e a gente não tinha como informar, e esse já tem. E aí não tem reclamação depois? Não, só se tiver alto, mas aí a gente não entrega. No próximo bloco você vai ver o que fazer para diminuir o consumo de água e uma entrevista com o presidente da CAESB. Um minuto só. A CAESB completa 28 anos em julho e tem motivos para comemorar. O Distrito Federal tem o menor índice de perda de água do Brasil, além de ter o maior número de hidrômetros instalados, ser recordista na coleta e tratamento de esgotos. A gente conversa agora com o presidente da CAESB, Marcos Elano Montenegro. Bom dia. Nos planos da CAESB para este ano estava previsto que 350 mil habitantes teriam acesso ao abastecimento de água e esgoto. Como é que anda isso? Está em andamento, os planos estão sendo concretizados. Nós temos apenas uma cidade que ainda não tem o abastecimento de água totalmente regularizado, que é São Sebastião, e nós estamos trabalhando para até o final de 1997, São Sebastião contar com o sistema absolutamente regular, 24 horas de abastecimento de água potável por dia em todas as residências. Ao mesmo tempo, a CAESB hoje trabalha na cidade de Santa Maria, construindo a sua rede de esgoto e a sua estação de tratamento de esgoto, e estamos licitando, não é, as obras que vão permitir construir também as redes de esgoto em Recanto das Emas, no Riacho Fundo 2, em São Sebastião e no Vale do Amanhecer. De modo que os planos estão indo bem. Nós temos praticamente assegurados os recursos necessários para cumprir as metas de atender toda a população do Distrito Federal, com recursos da Caixa Econômica Federal, do Fundo de Garantia, que a CAESB também aí bateu um recorde, porque já contratou todos os recursos disponíveis o ano passado. Nós fomos a única unidade da federação que contratou todos os recursos que a Caixa Econômica tinha colocado à disposição. Este ano já estamos em fase avançada de contratação dos recursos orçados para esse ano. E também temos aí a perspectiva de assinar até o mês de agosto um novo contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então a CAESB está trabalhando e as fontes de recursos estão garantidas. Nós estamos trabalhando com esses recursos financiados e mais recursos da própria tarifa. Agora, muita gente ainda não tem água encanada. Quais são as cidades que ainda não têm esse serviço? Única e exclusivamente São Sebastião.
Quem hoje mora na área urbana e ainda não tem água são uma parte dos moradores de São Sebastião e aqueles que estão em condomínios em fase de regularização, não é? Temos aí uma região ali entre Sobradinho e Planaltina, onde é a nossa perspectiva trabalhar o ano que vem, não é? No acampamento da Telebrasília, aqui no Plano Piloto, também está em fase de regularização. O projeto de abastecimento de água já está preparado, não é? E também no condomínio privê em Ceilândia, nós devemos entrar agora no segundo semestre regularizando a questão do abastecimento de água. Estamos hoje atendendo já 98% da população urbana do Distrito Federal com água de boa qualidade em situação regular. Só São Sebastião, então, só Agrovila que não tem água potável? Exatamente. E com relação ao sistema de esgoto? Em esgotamento sanitário, o índice de atendimento é 84%, é um índice realmente que se destaca no cenário nacional, onde apenas 50% da população brasileira tem coleta de esgoto e está ainda para implantação Santa Maria, onde nós estamos construindo a rede de esgoto, e mais Recanto das Emas, Vale do Amanhecer e uma parte pequena de Planaltina. Agora, tem uma previsão para que essas cidades sejam atendidas também pelo sistema de esgoto? Sim, nós estaremos trabalhando com essas cidades para que até o final do ano que vem, todas elas estejam com rede de esgoto e digo mais, quer dizer, avanço mais. Na verdade, nós estamos agora licitando as redes de esgoto com as estações de tratamento de esgoto. A nossa perspectiva é que nós terminemos esse ano com obras de estações de tratamento de esgoto em todas as cidades que ainda não têm sua estação de tratamento de esgoto. E com relação com a automação da aferição do gasto de água nas casas, Brasília é a terceira cidade, se não me engano, do país a adotar esse sistema. Mas, por enquanto, só Plano Piloto e algumas outras cidades satélites. Quando que vai estar estendido para todo o Distrito Federal? Nós temos a perspectiva de, a partir do segundo semestre, esse é um serviço terceirizado, nós deveremos estar fazendo a licitação no semestre que vem para que até o final do ano nós já possamos estar atuando dessa maneira em todo o Distrito Federal. Realmente há um ganho muito grande na medida em que o usuário antecipa o conhecimento do seu consumo e assim pode se prevenir e corrigir mais rápido se houver um problema de vazamento na sua casa. A principal vantagem desse sistema seria o desperdício, quer dizer, diminuir ou até acabar com o desperdício? Diminuir, fundamentalmente, quer dizer, porque é uma aproximação maior entre a CAESB e seu cliente. Na medida em que nós verificamos o seu consumo junto ao usuário e podemos, na hora, informar o valor da sua conta. Agora, ontem houve um lançamento importante, o novo programa de balneabilidade do Lago Paranoá. Qual é a vantagem desse programa? Bom, aí a CAESB já trabalha há bastante tempo na despoluição do Lago Paranoá, pela instalação de redes de esgoto e estações de tratamento de esgoto na bacia do Lago Paranoá, que não é só Plano Piloto, não é só Lago Norte, Lago Sul, mas inclui regiões até um pouco mais afastadas, como é o caso do Riacho Fundo, né? E aí nós temos hoje um trabalho onde mensalmente, aliás, semanalmente, a CAESB recolhe 39 amostras de águas do lago de diferentes locais. Agora, com esse serviço, a população pode saber aonde vai ser possível tomar banho, por exemplo, nas águas do Lago Paranoá? Sem dúvida, porque nós vamos estar divulgando agora semanalmente, todas as sextas-feiras, quais são as áreas do lago aonde os critérios de balneabilidade, ou seja, que permitem o esporte de contato entre a pessoa e a água, são adequados, não é? Os locais vão estar classificados segundo a classificação do IBAMA, não é? Do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, e nós vamos ter então essa informação à disposição através da imprensa semanalmente e também nos clubes da Orla do Lago. Ok, muito obrigada pela entrevista. Os alunos das escolas públicas vão ver de perto os rios e córregos que abastecem o Distrito Federal. É o projeto Amigos dos Mananciais, lançado esta semana. Mais uma tentativa de alertar para a importância de preservar os recursos naturais. As crianças vão saber de onde vem a água que chega em casa. Também vão conhecer a Casa da Água e aprender na prática o que pode ser feito para economizar água. O planeta Terra até pode ser chamado de planeta Água. 3/4 da Terra são formados de água. Mas se não economizar,
pode acabar. A primeira é a preocupação da própria CAESB em cuidar da água, que é um bem finito, ou seja, ele tem um limite de aproveitamento. E cada vez fica mais difícil conseguir esta água para disponibilizar para os usuários. Para ensinar a economizar é que a CAESB, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, montou a Casa da Água. A Casa da Água está aberta para todo cidadão que tiver curiosidade em aprender como pode economizar água dentro de casa ou no seu comércio, por exemplo. E a Casa da Água fica no Parque da Cidade, ao lado da Escola da Natureza da Fundação Educacional. Não é uma casa de verdade, mas tem pia de banheiro, de cozinha, privada e tanque. Tudo com inovações que podem gerar uma boa economia no consumo de água. Da torneira eletrônica e da comum, sai a mesma quantidade de água. A diferença é que a eletrônica não fica aberta enquanto você está escovando os dentes ou fazendo a barba. A eletrônica é mais cara, mas segundo a CAESB, em pouco tempo, a economia compensa. O investimento inicial é realmente um pouco mais caro, mas isso, a depender do consumo, depois do 3º ou 4º mês de uso, esses equipamentos já podem diluir o seu preço na conta de água. O custo não é assim tão mais caro que não compense em 2, 3, 4 meses de uso contínuo. Na pia da cozinha tem uma válvula que controla a quantidade de água que sai da torneira. Mesmo que queira, quem está acostumado a abrir mais do que o necessário, não vai conseguir. No banheiro, o tempo para a descarga é padronizado, 7 segundos. Mesmo que a pessoa continue apertando a descarga, ela para. A torneira do tanque é chamada de areada. Mesmo abrindo no máximo, a água é misturada com o ar e não sai em grande quantidade. Veja a diferença. As pessoas que vierem conhecer a Casa da Água, além de perceber visualmente a economia que pode ser feita, vão poder ver os números. Cada uma dessas torneiras está ligada o tempo todo a um hidrômetro. O aparelho mostra exatamente a quantidade de água que foi consumida. A CAESB fez questão de deixar um cano com vazamento para mostrar como o desperdício, que parece pequeno, pode crescer. Além da preocupação com a economia diária, você também tem que preocupar com as suas instalações internas. Imagine você que um gotejamento como este aqui pode gastar 49 litros de água por dia. Então, você vai custar a perceber que está perdendo água, que você está comprometendo as estruturas da sua casa. Tá? Então, tem que se preocupar também com a qualidade das instalações hidráulicas. Por exemplo, um vazamento desse a longo prazo? Ele pode dar mofo na sua parede, ele pode, dependendo do volume de água também, ele pode até derrubar a sua casa. E o que deve ser feito para evitar? Bom, isso é procurar sempre materiais de boa qualidade, profissionais de bom nome, tá? E preocupar principalmente com o seu consumo, ou preocupar principalmente com as suas estruturas. E como é que vocês vão fazer para a criançada que vier visitar, ou mesmo os cidadãos que vierem visitar, entender tudo isso? Bom, logicamente vai haver um acompanhamento de profissionais, ensinamento também a professores e aos alunos para mostrar essa qualidade, ou seja, essa dificuldade que às vezes nós temos de mostrar ao nosso usuário que ele tem que preocupar também com as suas instalações. E por último, os visitantes vão ter uma aula de como funciona o tratamento de água e de esgoto feito pela CAESB aqui em Brasília. E o Globo Comunidade fica por aqui.